Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Meu nome é Arlen Sena, sou consultor político e é uma grande honra estar recebendo vocês aqui para o CONAMEP, o Congresso Nacional de Marketing e Estratégias Político-Eleitorais. Vocês têm percebido que as eleições em 2016 são uma grande incógnita. Por que as eleições são uma grande incógnita? Por causa da crise política que o país está vivendo. Crise essa que colocou em xeque a credibilidade de vocês políticos. Mas seja você político, seja você assessor, seja você um profissional da imprensa, estudante ou simplesmente um apaixonado pelo marketing, um apaixonado pela política, vocês têm que entender que o grande diferencial para que nós possamos ter uma eleição aí profissional, para que nós possamos aí nos diferenciar dos nossos concorrentes, que são muitos, seja você candidato a vereador, seja você candidato a prefeito. É muito difícil vencer as eleições em 2016. E a vitória nas eleições, ela passa por algo muito importante, que é o processo de comunicação, tá? Essa pauta que eu vou fazer para vocês é muito interessante. Eu estava fazendo uma palestra hoje e contei a história da pauta dessa minha palestra de hoje. Olha como é engraçado. Estava eu conversando com um cliente numa reunião onde estava apresentando para ele um plano de pré-campanha e campanha eleitoral, quando ele me disse o seguinte: Sena, olha como as coisas são engraçadas. Estava numa comunidade no final de semana e nessa comunidade que eu estava, eu ia falar com jovens. Uma boa parte do público que ia me ouvir era o público jovem. E olha só como é que nós fomos surpreendidos. Quando nós chegamos no local para falar com essas pessoas, os meninos falaram pra gente: nossa, então quer dizer que hoje a gente vai ganhar uniforme de futebol, isso quer dizer que a gente vai ganhar boné, isso quer dizer que a gente vai ganhar bola. Poxa, muito bacana, nós estamos muito felizes por vocês estarem vindo aqui dar algumas coisas pra gente. Olha a mentalidade do nosso eleitor, pessoal. Olha como o nosso eleitor está tão descrente da política que o primeiro contato, a primeira oportunidade que ele tem de falar com o político, ele já está buscando aquilo que nós chamamos de benefício imediato. O que é esse benefício imediato? É a compra de voto, nós sabemos, né? Esse benefício imediato ele é um crime eleitoral chamado de compra de votos. E o cliente sentou ali com a garotada e começou a bater um papo, ele começou a falar sobre política, ele começou a desenvolver um processo de conscientização política e ele conseguiu ganhar aquela juventude. Então, o papo é comunicação e eu vou começar perguntando a vocês o seguinte: vocês têm dificuldade de penetrar nas comunidades, nas regiões de vocês? Os eleitores não estão te dando atenção. Olha como é engraçado, pessoal. Você que é político tem dificuldade de falar em política atualmente até dentro da sua própria casa. Você que milita, eu tenho depoimentos de pessoas que estão há 30, 40 anos militando no ambiente político e essas pessoas estão tendo uma grande dificuldade de falar de política dentro das suas casas. Imaginem vocês levar esse conhecimento para o eleitor, né? O candidato é uma marca, ele não é um produto, isso é fato. Eu sei que muitos candidatos fazem um trabalho de marketing completamente fora da realidade e esse trabalho faz com que eles sejam vistos como produto. Embora aqui no Brasil nós sabemos que o político ele não quer ser visto como um produto, embora nós saibamos que muitos deles têm uma postura, têm uma atuação que os leva a ser um produto. Ou seja, e eu tenho dito, pessoal, que o político ele não pode ser um produto. Por quê? Porque quando o político é um produto, ele vive em constante promoção. E é exatamente o fato dele estar nessa promoção, dele estar ali colocado como se ele estivesse numa vitrine, que faz com que nós tenhamos essa grave crise política no nosso país. Mas você que está participando do CONAMEP é um político diferenciado, você é um político vencedor. Então nós vamos começar falando sobre como vencer as dificuldades de penetração na política. Eu tenho falado para as pessoas que 2016 é um ano diferente por muitos aspectos. Não é só porque vai ter Olimpíada no Rio de Janeiro, não. 2016 me faz lembrar aquele antigo dito popular. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, eu estou com 36 anos, e quando eu era pequeno, a minha avó ela falava muito essa frase:
Nós temos 2 ouvidos e uma boca para que nós possamos ouvir mais e falar menos. E 2016, para você que é político, é o ano onde você tem que estar muito focado nas necessidades do seu eleitor. E para que você possa realmente estar focado nas necessidades do seu eleitor, é muito importante que você aprenda a ouvir aquilo que ele está falando. Eu milito profissionalmente há 18 anos na política. Eu estou indo para a minha 9ª eleição consecutiva e tenho aprendido muitas coisas. Uma delas é a seguinte: quando eu comecei, os políticos eles simplesmente jogavam goela abaixo da população os seus planos legislativos e os seus planos de governo. Só que hoje a população ela não aceita mais que essas informações, que esse plano governamental, que esse plano legislativo que você tem aí, que você esteja formulando, seja feito sem a participação do eleitor. É muito comum quando um cliente ele começa um processo de consultoria conosco, ele falar o seguinte: bom, vamos esperar a convenção e depois da convenção a gente apresenta aí o nosso plano de governo ou o nosso plano legislativo para o pessoal que nesse caso é candidato a vereador. Gente, é impossível, simplesmente impossível, você em 15 dias montar um plano de governo. Por que é impossível você montar um plano de governo? Porque simplesmente você não vai ter tempo de ouvir o seu eleitor, e em não tendo tempo de ouvir o eleitor, você simplesmente não vai conseguir planificar, ou seja, montar o seu plano governamental de acordo com aquilo que é necessário para a cidade. Tá? Então, o bom político em 2016 é aquele que vai montar o seu plano de governo, que vai montar o seu plano legislativo, levando isso para a apreciação popular. E por que eu falo sobre que é muito importante essa apreciação popular? Porque hoje, pessoal, nós temos uma pequeníssima fatia de mercado para trabalhar. Mas, Sena, como assim? Isso quer dizer então que as portas das residências elas não estão abertas mais para os políticos? Eu ouvi outro dia de um cliente a seguinte frase: quando nós estamos conversando com uma pessoa e nós dizemos a elas que nós somos políticos, parece que nós viramos leprosos. O leproso é aquele que tem a hanseníase, né? Eu nem gosto dessa palavra, é até um termo pejorativo. Mas muitos cidadãos, muitos eleitores, quando estão de frente com o político, eles simplesmente se sentem diante de uma pessoa doente. Tal é a crise que o nosso país está vivendo, né? E olha esse dado interessante, eu gosto muito de falar sobre estatística, né? E 80%, segundo as pesquisas, dos eleitores no Brasil, eles não querem sequer ouvir falar em política. 80% dos eleitores brasileiros, eles não querem sequer ouvir falar em política. E já que eu estou falando sobre estatística, eu vou afinar mais alguns dados para vocês. O IBOPE fez recentemente uma pesquisa em 250 municípios do Brasil. E olha que dado interessante o IBOPE nos passou. Primeiro, somente 22% dos eleitores brasileiros disse que votaria no atual prefeito de sua cidade. 22% votaria num prefeito que está hoje ocupando a cadeira mais importante do meu município. Desses 22%, vamos pular para uma outra estatística que é muito interessante. Vamos supor que você é prefeito, você está me assistindo, você é prefeito e você já foi reeleito e você está agora vivendo aquele dilema de como lançar o meu sucessor, como criar um plano de imagem, como verificar quais são as principais características que vão levar esse meu futuro sucessor a vencer as eleições. Somente 8% dos eleitores entrevistados nos 250 municípios disseram que votaria em alguém que fosse indicado pelo prefeito. 22% votariam no próprio prefeito e 8%, somente 8%, votariam em um candidato que fosse indicado pelo prefeito.
Mas as estatísticas não param por aí. 40% dos eleitores entrevistados disseram que eles querem votar em candidatos da oposição. Ou seja, esses candidatos eles não vão tolerar o abuso de poder econômico, eles não vão tolerar campanhas que são campanhas que nós chamamos de ostentadoras, naquela onde se derrama dinheiro. O eleitor ele não vai tolerar esse tipo de situação em 2016. Mas como é que nós vamos trabalhar essa pequena fatia de mercado, né? Se não, vejamos, você quando vai visitar uma comunidade e se identifica e se mostra político, né? Quando você se identifica como político, é natural que mesmo em pessoas, com pessoas conhecidas, mesmo com pessoas que você tem uma determinada afinidade, quando fala de outros temas, essa pessoa, quando ela te enxerga como político, ela passa a te ver com outros olhos. Mas sabe por quê, pessoal, que nós somos às vezes vistos com outros olhos pelo nosso eleitorado? É simples, nós chegamos na localidade, nós chegamos não para discutir ideias, nós chegamos não para entender quais são as necessidades do nosso eleitor. Nós temos o hábito de chegar enchendo o eleitor de informação. Desde um primeiro contato, você já fala tudo aquilo que no seu ponto de vista está errado, tudo aquilo que no seu ponto de vista deveria mudar, mas simplesmente você sequer ouviu daquele eleitor o que é necessário transformar naquela localidade. O que é necessário transformar naquela região, naquela micro-região, naquele bairro que você está visitando, naquela rua que você está visitando? Você já parou para pensar? Você já fez uma análise sobre isso? Você já procurou entender aquilo que o seu eleitor realmente necessita que você faça por ele? Ou você ainda está chegando com ideias prontas, né, conceitos já formulados, e não está deixando o seu eleitor falar? É daí que começa todo esse processo de rejeição. Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Vocês que são, por exemplo, candidatos a vereador, vocês que já são vereadores e estão buscando uma reeleição, vocês sabem muito bem que vocês são os políticos mais próximos do povo. Né? Vocês são a menor unidade representativa através de um mandato eletivo. O vereador é aquela pessoa mais próxima do povo. E por ser a pessoa mais próxima do povo, tem que entender uma coisa. O seu papel como vereador é um papel de suma importância para o sucesso ou para o fracasso da sociedade. Você é a pessoa que pode trabalhar em prol do seu povo ou em detrimento do seu povo. Ou seja, você é a pessoa que tem a responsabilidade de melhorar a rua, de fiscalizar onde o dinheiro público está sendo investido, de que forma esse recurso está sendo investido. Você é o primeiro grande combatente da corrupção. Eu ouvi certa vez de um vereador, estava numa Câmara acompanhando um trabalho legislativo. Isso não faz muito tempo, tem cerca de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E eu ouvi uma coisa que me deixou muito preocupado. O vereador ele subiu na tribuna e ele disse simplesmente o seguinte: eu, em determinados momentos, tenho vergonha de ser vereador, porque as pessoas me cobram as coisas e eu não sei como resolver. Olha um grande exemplo de pessoa que não ouve o munícipe. Olha o grande exemplo de pessoa que não tem um foco em observar aquilo que está acontecendo à sua volta. Porque quando você não consegue observar o que está acontecendo à sua volta, é simplesmente impossível você conseguir elencar os problemas das suas comunidades, os problemas de sua cidade, de modo que você consiga dar uma destinação, ou seja, de modo que você consiga prover soluções ou ajudar, no caso de você que é vereador, ajudar para que essas soluções elas sejam feitas.
Tá? Naturalmente outros colegas vão falar muito sobre isso, mas eu quero deixar para vocês uma informação que ela é uma informação primária dentro do processo político. Vereador não faz, vereador legisla, ele cria leis, ele fiscaliza a atuação do poder público municipal, que é o prefeito. Ele tem como finalidade fiscalizar essas ações para evitar a malversação do direito público, tá? Mas eu ainda, acompanhando o trabalho de alguns clientes, eu vejo vereadores prometendo, eu vou fazer, e é exatamente esse um dos pontos que faz com que você tenha dificuldade de penetrar na tua comunidade. Você não está sendo ouvido muitas das vezes por conta disso. Promessas vazias, argumentos infundados. Eu tenho um trabalho que eu faço com os meus clientes, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados. É um trabalho que eu quero compartilhar com vocês, já que nós estamos falando de uma pequena fatia de mercado, porque teoricamente você só tem 20% do eleitorado que vai te receber na sua casa. Mas a nossa missão aqui nessa palestra, utilizando essa ferramenta que nós vamos chamar de comunicação político-propositiva, é exatamente de ter a facilitação, ter facilitado esse meu acesso dentro das comunidades, tá? Mas faça a seguinte dinâmica. Quando você estiver no seu banheiro, olhe para você no espelho e veja como é o seu semblante quando você está conversando com os eleitores. Será que você está conseguindo transmitir confiança? Será que o eleitor ele não está deixando de te dar atenção porque as tuas informações estão fora da realidade, não correspondem com as expectativas eleitorais? Será que ele não está te enxergando como um bom vizinho? Será que ele só não está te enxergando como um bom amigo? Será que ele só não está te enxergando como uma pessoa que tem a condição de fazer um bom churrasco para ele no final de semana? Porque ser um bom amigo, ser um bom vizinho, fazer um bom churrasco no final de semana não te credibiliza, não te dá as credenciais para me representar, seja numa Câmara, seja na Assembleia, seja na Prefeitura, no Governo do Estado ou dentro de qualquer uma esfera governamental que, para ser ocupada, necessite do voto. É muito importante que você comece a monitorar os seus argumentos, que você comece a treinar os seus argumentos, que você comece a pesquisar dentro da comunidade, dentro do seu reduto eleitoral. É muito importante que você faça pesquisas acerca da importância dos argumentos que você vem utilizando. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: se você hoje não está conseguindo espaço dentro da comunidade para fazer o seu trabalho, é porque, infelizmente, o seu processo de argumentação está sendo feito de uma maneira completamente irrelevante para a sociedade. Se a sociedade não está enxergando em você uma pessoa que tem capacidade representativa, se a comunidade não está enxergando em você o aspecto de liderança, o perfil do líder, né? E você tem que identificar esse perfil, né? Você tem que entender qual é o seu perfil aí de liderança, né? Dentro de qual dos 4 perfis de liderança você está contido, tá? Inclusive existe um livro que eu recomendo que todos os políticos leiam, se chama O Estado Espetáculo. Esse livro, ele mostra quais são todos os tipos de liderança política que nós temos no mundo. É muito importante. Então, leia esse livro, compre esse livro. Inclusive, tem bons sufrágios do livro na internet, tá? Para que de repente na sua cidade você não está conseguindo encontrar numa livraria. Às vezes eu vou fazer palestra em alguns lugares e eu falo sobre o livro nas minhas palestras e seminários, e as pessoas elas sempre me perguntam: poxa, mas onde é que eu encontro o livro? Tá? Então esse livro, O Estado Espetáculo, ele vai fazer com que você
raciocine melhor sobre qual é o seu estilo de liderança e como desenvolver essa liderança dentro do seu regime eleitoral, tá? Então vamos lembrar que se você é prefeito hoje, 22% das pessoas votam em você. Se você é pré-candidato indicado por um prefeito, somente 8% das pessoas vão votar em você. Se você é da oposição, 40% dos eleitores entrevistados chegaram a dizer que vão votar num candidato de oposição. Agora vamos lá. 15% dessas pessoas, tá, disse que não vai votar em ninguém. 15% dos eleitores entrevistados disseram que não vão votar em ninguém e 16% dos eleitores não sabem ou não opinaram. Tá? Nós estamos desenvolvendo vários estudos para a eleição em 2016 e dentro dos nossos estudos existe uma grande preocupação com o quantitativo de abstenções. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Na hora H, o brasileiro vai sim exercer sua cidadania, ele vai ter muito mais critério na hora de escolher os seus candidatos, mas podem ter certeza de uma coisa. Eu vi algumas pesquisas onde as pessoas estavam dizendo que 32% do eleitorado não vai votar. Eu acredito que dificilmente isso vai acontecer. E é uma grande missão para você que é político, para nós profissionais que atuamos aí nos bastidores da política, nós que temos aí um trabalho tão importante para a democracia. Cabe a todos nós nos unirmos e desenvolvermos novas ferramentas de atuação. E é exatamente por isso que eu vou te apresentar uma ferramenta que eu criei recentemente chamada Comunicação Político-Propositiva. O que é comunicação político-propositiva? É uma ferramenta fantástica e que tem como objetivo redimensionar todo o sistema político do nosso país. As eleições mudaram, os eleitores mudaram. Eu até falo que hoje nós ainda temos políticos analógicos para um eleitorado digital. Tá? Sena, já que você está falando em comunicação, explica uma coisa pra gente. Hoje, a internet, ela me dá voto? Gente, eu não posso falar para vocês, ainda com toda a propriedade do mundo, que a internet ela vai fazer com que a sua projeção de voto ela seja ampliada. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma confirmação sobre o poder transformador de voto através da internet. Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês que é a seguinte. Outro dia eu fui perguntado por um pessoal numa universidade que fui palestrar, as pessoas me perguntaram o seguinte: Sena, qual é a importância da comunicação digital para uma campanha eleitoral? O que é marketing político digital? Qual a importância disso para o processo eleitoral? Eu respondi da seguinte forma, e foi motivo de muita brincadeira no auditório. Eu disse o seguinte: gente, usar a internet, usar os meios digitais em campanha eleitoral é a mesma coisa que fazer sexo no casamento. Se você não faz, alguém vai fazer. Então, a comunicação político-propositiva é uma ferramenta que vai fazer com que você, político, tenha muito mais foco de atuação. É uma ferramenta que vai fazer com que você consiga mudar todo a sua prospecção eleitoral. E é uma ferramenta que vai, como eu falei aqui no slide, como eu estou mostrando aqui no nosso slide, que vocês estão aí acompanhando, é uma ferramenta que vai redimensionar a comunicação político-eleitor. E eu começo falando o seguinte: sabe qual é o grande X da questão? Foi algo aí comentado, né? Nós estamos acostumados a trabalhar num formato que não convence nem a nós mesmos. Esse é o grande X da questão. Nós estamos acostumados a chegar nos lugares nos intitulando político. E vou dizer uma coisa, muitos políticos acham que eles são melhores do que as pessoas da comunidade que lá estão. Muitos políticos acham que ali tem um curral, que ali não é uma comunidade. Tem pessoas que parece que eles não enxergam
Tem algumas pessoas que parece que simplesmente não enxergam seres humanos da sua frente. E essa é uma coisa que você, político, tem que mudar para vencer as eleições em 2016. Você tem que chegar nas comunidades e você tem que desenvolver o que eu chamo de virar o jogo. Primeiro, para que você possa exercer esse papel de representatividade política, é muito, 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 muito importante. Olha quantos muitos eu falei aí. É muito importante que você se apresente como cidadão. Por quê que eu tenho que me apresentar como cidadão? Quais mecanismos dessa apresentação aí como cidadão serão relevantes no momento da conquista do voto? Vamos lá. Nós, antes de mais nada, somos cidadãos, né? E o termo, até tem uma explicação lógica aí no meu slide, o termo cidadão não quer dizer que você tenha nascido naquela localidade. Até porque é uma situação que eu convivo em algumas cidades que eu trabalho, eu convivo com essa situação na cidade que eu moro, inclusive, no estado do Rio de Janeiro. Às vezes tem candidato que, pela falta de poder argumentativo, ou pela falta de argumentação de seus adversários, uma das formas de tentar minar as projeções de voto desse candidato é falar que ele não é dali, né? E eu tenho atuado em campanhas, por exemplo, em alguns estados do Nordeste, como a Bahia, onde lá as cidades, inclusive uma cidade que tem pouco tempo de emancipação política, onde praticamente ninguém nasceu lá, somente as crianças, até porque o município tem 16 anos de emancipação e como é um município novo, naturalmente as pessoas que têm mais de 16 anos, elas dificilmente poderiam ter nascido naquele município. Então, muitas das vezes você é chamado de forasteiro, né? O que esse forasteiro quer aqui? Gente, nós temos que entender uma coisa: cidadão, você é cidadão onde você exerce a sua capacidade ativa de voto. E é exatamente lá que você pode e deve desenvolver a representatividade política, tá? As pessoas a gente fala muito em representatividade política, mas às vezes nós não entendemos o que é representatividade política. Então, quando eu terminar a explicação dessa tela, eu vou contar uma história para vocês, para que vocês possam entender de fato, aquelas pessoas que têm de repente alguma dúvida sobre o que é aí representatividade política. Eu vou contar uma história no final desse slide. Mas, gente, você é cidadão onde você exerce a sua capacidade ativa de voto. Você não exerce a sua cidadania somente no lugar onde você nasceu. Principalmente o Brasil, que é um país tão migratório. As pessoas do Nordeste vêm para o Sudeste, as pessoas do Sudeste e do Sul vão para o Nordeste. Então, o nosso país é um país de migrantes, né? As correntes migratórias no nosso país, elas estão a todo vapor. Então, nós não podemos dizer que só quem nasceu naquela localidade é um cidadão. Todos vocês que são cidadãos, todos vocês que exercem a capacidade de voto numa cidade, vocês são cidadãos daquela cidade, independente de terem nascido lá ou não. E como você vai exercer esse papel de cidadania? Todo cidadão deve gostar de política, não é? Todo cidadão ele tem que gostar de política, mas nem todo cidadão se preocupa com os rumos políticos que a sua cidade está tomando. É muito comum, eu tenho muitos amigos que falam assim: poxa, Sena, eu não me envolvo em política porque eu sou comerciante. Mas depois que tem uma lei que prejudica de forma direta ou indireta a empresa desse meu amigo, aí ele vai fazer o quê? Ele vai passar a se preocupar com a política. Mas de que forma? Ele vai ter apenas aquela preocupação de xingar. Ele vai apenas falar mal da pessoa ou do grupo ali de vereadores, ou de repente do prefeito que criou uma lei, que mudou um imposto, alguma coisa, tá? Todo cidadão ele deve gostar de política, todo cidadão ele deve participar do processo político. Você que está me ouvindo e me vendo, você que tem filhos,
Mostre para o seu filho que a política é algo que faz com que a vida das pessoas seja transformada para melhor ou para pior. Quando você se preocupa verdadeiramente com os rumos políticos da sua cidade, do seu estado, do nosso país, você não está criando modinha, né? Porque hoje tem muito daquela ideia dos melancias contra os coxinhas, né? Agora os melancias já são chamados de mortadela, o tu e eles, né? O nós e eles, aquela segregação. Infelizmente, é isso que está fazendo com que nós tenhamos tantos problemas relacionados à política. É isso que faz com que o político seja visto como uma pessoa, como uma escória da sociedade. Eu até entendo aquele vereador que subiu na tribuna e falou que ele tinha vergonha de ser vereador. Mas você tem que ser, você que é vereador, você que está assistindo aí o CONAMEP, você que vai se candidatar a vereador, quando você ganhar as eleições, tá? E eu vou me sentir responsável aí por 0,0001% da sua vitória no dia 2 de outubro, você que vai ser vereador, você que vai ser prefeito, bata no peito e tenha orgulho de ser vereador, porque o vereador ele tem um papel muito importante no processo político, não só porque é o político mais próximo do povo, mas o vereador ele exerce um papel muito importante como exemplo de cidadania. Você está exercendo, quando você exerce esse papel cidadão, né? Ou seja, quando você busca entender quais são os rumos políticos da sua cidade, do seu estado, do Brasil, você está contribuindo, primeiro, para a redução da corrupção. Você está contribuindo também para que os políticos possam ser mais comprometidos com a sociedade. E você está contribuindo ainda numa situação onde você se torna exemplo para os demais. Você se torna exemplo de caráter, de hombridade, de honestidade, de conduta ética e moral, tá? Você passa a ter toda essa credibilidade junto à sua sociedade. Então, quando você chegar numa comunidade, não se mostre político. Quando você chegar numa comunidade, se mostre cidadão. Se mostre um cidadão preocupado com os rumos da política. Se mostre um cidadão preocupado com o que está acontecendo hoje na sua cidade. É uma outra coisa que eu quero falar para você que está me ouvindo. Não chegue na comunidade falando, poxa, mas o cenário político hoje está difícil. Você vai criar um bloqueio mental ainda maior no seu eleitor. Você vai criar um medo. Você vai criar uma antipatia. O eleitor vai nutrir por você uma antipatia natural. Então, para que você não incorra nesses erros, como é que nós vamos chegar nas comunidades a partir de agora? Como é que nós vamos visitar? Como é que vai ser o nosso processo de visitação? Nós vamos visitar as comunidades, nós vamos visitar os bairros, nós vamos visitar as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que serão aí aquela mola propulsora da nossa campanha. Nós vamos começar esse processo de visitação mostrando que nós somos cidadãos preocupados com o presente e o futuro da nossa comunidade, da nossa cidade. E você não tem que estar muito preocupado com política nacional, tá? Você não tem que estar muito preocupado, até porque assim, com certeza o eleitor não ficou nada feliz com o papel dos deputados lá no dia da votação do impedimento da presidente, e eles também não vão estar felizes no dia da votação do impedimento da presidente no Senado, porque provavelmente eles vão ver aquela mesma conduta, salvo algumas exceções, o eleitor vai ver aquela mesma conduta. Então, para que você evite fugir disso, vá até a comunidade para falar sobre as eleições aí, sobre o processo eleitoral dentro da sua cidade, tá? E mostre-se uma pessoa genuinamente preocupada
E mostre-se uma pessoa que conhece um pouco da problemática daquela cidade. Mas, Sena, como é que eu vou fazer para conhecer a problemática daquela cidade? Daquela região da minha cidade, daquele bairro, daquela rua? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você tem que desenvolver um trabalho de levantamento. Você tem que levantar, e esse trabalho de levantamento, eu vou dizer para vocês, primeiro trabalho de levantamento, levantar a bunda da cadeira. Eu lembro que alguns anos atrás eu li numa revista que uma pessoa que inclusive foi um político muito importante dentro do cenário nacional, ele inclusive presidiu, salvo engano, a Câmara dos Deputados, e ele disse que ele fazia 100 mil votos sem levantar da rede, só com o celular na orelha, e ele nem ganhou a eleição, ele nem foi reeleito deputado, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos levantar, o primeiro levantamento é o levantamento do nosso corpo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai sair da sua cadeira, você vai sair da sua zona de conforto e você vai começar a fazer um levantamento. Você que é vereador, você tem menos recursos financeiros, você tem menos pessoas que apoiam a sua candidatura em relação a quantitativo, né? A questão aí da majoritária e proporcional. Você que vai concorrer a uma vaga proporcional, naturalmente você tem uma estrutura menor. Mas não quer dizer que uma estrutura menor seja uma estrutura desorganizada. Então, olha só, vamos levantar a cadeira, vamos conhecer melhor a nossa localidade e vamos fazer um levantamento dos problemas que eu tenho naquela região. Não precisa ser nada muito científico, não precisa ter laudo técnico, não precisa de nada disso. Mas eu preciso saber, primeiro, quais são os problemas daquela localidade. Você vai elencar, você vai identificar quais são os problemas daquela localidade. Depois que você identificar os problemas daquela localidade, o que é que você vai fazer? Você vai buscar um entendimento sobre quais são as soluções viáveis, tá? E não as soluções viajáveis na maionese. Você vai entender quais são as soluções viáveis e colocar e ter aí um conhecimento de modo que você coloque um prazo para que você auxilie. Se você é vereança, você vai auxiliar na solução. Você não vai solucionar. Você não vai chegar lá e falar: olha, essa rua tá cheia de buraco e eu vou mandar asfaltar. Isso em 2016 não é mais cabível. O eleitor não aceita mais esse tipo de conduta. Tá ok? Mas vamos levantar essas informações, vamos fazer esse levantamento de dados, vamos buscar soluções que sejam eficientes, que sejam baratas ou que sejam sem custo, tá? Uma grande missão do político a partir de agora é criar ferramentas, é criar mecanismos de solução que ou sejam muito baratos ou que não tenham custo nenhum para o município, tá? Esse é um grande desafio. E como é que eu vou treinar para isso? Nós vamos treinar na pré-campanha e na campanha. Nós vamos desenvolver todos os princípios mercadológicos de criatividade para que através desses princípios de criatividade nós possamos aí dar soluções rápidas, baratas, que causem o menor transtorno possível para a comunidade, para a sociedade como um todo, tá? Às vezes boas ideias, excelentes ideias se perdem no tráfego, nesse tráfego informativo, tá? Dentro do âmbito de que você vai trazer uma solução para um problema, causando um transtorno muito maior para aquela comunidade. Resumindo, você ajudou a fazer algo que teoricamente iria beneficiar, ou seja, eu beneficiei, eu trabalhei em prol, mas o resultado prático de tudo isso foi o detrimento, ou seja, a comunidade foi prejudicada com aquilo. Então você tem que ter muito cuidado. Fez o levantamento de informação, tá? Ou seja, você é um cidadão preocupado com os rumos da política da sua cidade, você é um cidadão aí preocupado com
tudo aquilo que está acontecendo de problema dentro de uma determinada localidade. Você que é vereança tem uma amplitude territorial menor, tá? Na minha outra palestra no Congresso, que vai ser majoritária proporcional, qual a eleição mais difícil, nós vamos entender um pouco melhor o que é amplitude de amplitude territorial. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Mas nós não vamos mais, a partir de agora, nos apresentarmos como político. Olá, tudo bem? Eu sou Sena, eu sou político. Deixa eu falar. Olha, isso aqui tá assim, assim, assado. Nós vamos praticar o ditado da vovó. Nós vamos na comunidade ouvir, nós vamos entender, nós vamos captar informação. A partir daí vem a segunda etapa do Virando o Jogo. O cidadão que tem boas ideias. Para sermos políticos, nós temos que ser dotados de uma boa capacidade interpretativa. E essa capacidade interpretativa, ela faz com que nós consigamos dar um entendimento diferenciado para fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tá? Então, a segunda etapa do Virando o Jogo vai ser o cidadão que tem boas ideias. Só que, para nós não fugirmos muito do raciocínio, vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu terminasse a explanação do slide passado, eu iria falar sobre representatividade política? Vocês lembram disso? Então, antes da gente passar para a explanação do Virando o Jogo slide 2, eu vou aí mostrar para você na prática o que é representatividade política. Aconteceu um fato aqui no Brasil interessante, há algum tempo atrás, que foi o seguinte. Uma igreja que tem sede matriz no Brasil e hoje está em mais de, imagino que 160 países, salvo engano, do mundo. Essa igreja teve um templo que caiu a laje na África. Houve um acidente na África do Sul e caiu a laje dessa igreja. Vocês devem lembrar disso, isso foi um fato de grande destaque aí na mídia brasileira. E aí o que aconteceu? Ocorrido esse acidente, o presidente da África simplesmente mandou fechar todas as igrejas africanas. Ele simplesmente proibiu que as pessoas pudessem professar sua fé num templo. O dono dessa igreja, o bispo central, me perdoem, dono da igreja, ninguém é dono da igreja, é a igreja de Deus, mas o bispo, aí o representante maior da denominação, tentou durante muito tempo agendar uma audiência com o presidente africano para que ele pudesse explicar o que aconteceu, mostrar que eles estavam dando todo o suporte às vítimas e, dando esse suporte às vítimas, ele poderia estar reabrindo a igreja. As pessoas, não seria naturalmente justo, né? Independente da religião que você professa, seria naturalmente justo você não poder ir no domingo e durante a semana professar sua fé lá na sua igreja. E ele, com esse entendimento, ele tentou ser recebido pelo presidente africano. Como ele não conseguiu por telefone, e ele é uma pessoa muito, muito proativa, ele pegou o seu avião e foi até a África. Quando chegou lá, ele também não foi recebido pelo presidente do país. Logo, ele entendeu que não bastava ser o representante maior da denominação cristã para que ele pudesse solucionar aquele problema, ele precisaria da representatividade política, o que naquele momento ele não detinha. Ele detém a responsabilidade maior pela igreja, ele detém ali todo o direcionamento à igreja, ele é o gestor maior da igreja, vamos dizer assim, mas ele não tinha a representatividade política. O que foi que ele fez? Voltou para o Brasil, conversou com alguns deputados da bancada evangélica, e esses deputados, eles
foram até a África, fizeram contato, foram recebidos nesse contato, foram até a África e conseguiram fazer com que a igreja voltasse a funcionar. Vocês entenderam que para todos os aspectos da nossa vida nós precisamos da representatividade política. Espero poder ter contribuído com vocês também em relação a esse tema. Agora vamos virar o jogo. Vamos para a segunda ferramenta aí da comunicação política propositiva. Seja um cidadão com boas ideias. Você chegou na comunidade de modo diferente. Você não se apresentou como político. Aquela rejeição inicial, ela não vai ser... Essa rejeição que os políticos têm, no seu caso, não vai haver. Por quê? Porque você não está chegando lá como político, você não está enfiando ideias pelos ouvidos do eleitor, você não está simplesmente falando. Pelo contrário, você foi lá buscar informações, buscar um entendimento sobre aquilo que era necessário para que você possa melhorar com a ajuda daquelas pessoas, melhorar aquele lugar. Tá? Após ouvir o cidadão, seja em pequenas ou grandes regiões, tá? E aí eu faço um adendo aqui que é o seguinte: nós temos visto muitos bons resultados na formação de células políticas. Um dos grandes segredos, para você que está me ouvindo, um dos grandes segredos de uma eleição vitoriosa em 2016 está em pequenas reuniões que nós chamamos de células políticas ou células eleitorais. Qual a diferença, Senna? Existe uma diferença entre célula política e célula eleitoral? Existe. A célula eleitoral é aquela que foi montada para você somente vencer a eleição. No outro dia que a eleição acabou e que você se tornou vitorioso, você simplesmente esqueceu daquela célula. Só lembre do seguinte: você vai bater naquela porta daqui a 4 anos para ser eleito. E aí talvez você já não tenha mais como você se mostrar como cidadão. Se não tem mais como você se mostrar como cidadão, o que é que vai acontecer? Você vai ter que chegar como político. E ali você vai ter que ser uma pessoa que vai prestar contas. Mas como é que você vai prestar contas se você abandonou aquelas pessoas durante 4 anos? Então, na minha visão, não adianta montar célula eleitoral. Célula eleitoral é apenas uma ferramenta estratégica visando vencer a eleição. E o nosso trabalho enquanto políticos partidaristas é o trabalho de melhorar o processo democrático, melhorar a nossa cidade, sermos exemplo, sermos bons exemplos. Tá? Essa é a missão do político. A missão do político é ser um bom exemplo para a sociedade, é ser um bom exemplo para as crianças, para os jovens. Essa é a sua missão enquanto político, ser um grande exemplo para a juventude, ser um grande exemplo para as crianças, né? Pratique isso na sua casa. Você vai ver que o seu vizinho vai começar a fazer o mesmo, tá? Então, você chegou como cidadão, você ouviu, você elencou os problemas da sociedade. E você, a partir de agora, ganhou espaço, você ganhou território, você ganhou o espaço que você precisava para mostrar suas ideias. Agora sim, vamos discutir em conjunto o seu plano de governo. Vamos fazer em várias mãos esse plano de governo. Vamos fazer em várias mãos esse plano legislativo. A eleição de 2016, além de vários segredos, ela tem 3 regrinhas importantes que vocês não podem deixar de ouvir. Os jovens. Por que os jovens? Porque o jovem, por exemplo, da classe C, ele é responsável por 90 de cada 100 reais que entra na casa dele. O jovem da classe A e B, 57 reais. O jovem da classe C, 90. E você, político, ainda é analógico. Comece a ser mais digital. Comece a discutir essas suas ideias também nas redes sociais. Tá? As redes sociais estão aí como palco para as discussões políticas. E os políticos que têm
um bom relacionamento com os internautas, eles maximizam e muito a sua projeção de voto. Lá nos Estados Unidos, Senna, para que as pessoas usam a internet? Elas usam a internet para arrecadar recursos e pagar a TV que ganha eleição. Eu falei que marketing político digital é igual sexo no casamento. Se você não faz, alguém vai fazer. Deixe então de ser analógico e passe a ser um político digital. Você vai ver o quanto você vai ganhar com isso. Beleza. Vamos lá para a questão das ideias, né? Então, por que discutir essas ideias com a juventude? Por que discutir essas ideias com as mulheres? 2016 é o ano da participação internacional da mulher na política. Então nós precisamos montar reuniões, assim como você vai montar reuniões com a juventude, onde você vai discutir as ideias da juventude para a melhoria daquele espaço, para a melhoria daquela cidade. Você vai fazer a mesma coisa com as mulheres. Você deve discutir políticas públicas que venham das mulheres, né? E aí eu digo que agora chegou a hora da turma do batom. Por que chegou a hora da turma do batom? Porque pela nova lei eleitoral, 1/3 das cadeiras legislativas serão ocupadas pelas mulheres. Ou seja, numa Câmara que tem 15 cadeiras, 5 serão ocupadas por mulheres. Numa Câmara que tem 10 cadeiras, um exemplo, porque não existe Câmara com 10, mas numa Câmara com 10 cadeiras, 3 cadeiras serão ocupadas pelas mulheres. Então, você tem que criar pontos de discussão com a juventude, você tem que criar pontos de discussão com as mulheres e você tem que criar pontos de discussão com as comunidades. Tá? Independente do tamanho da sua reunião, e eu falei aqui que um dos grandes segredos da eleição de 2016 passa por reuniões de pequenos grupos, pelas células políticas, não pelas células eleitorais. Não monte células eleitorais apenas pensando em ganhar no dia 2 de outubro e depois esquecer dessas pessoas. Monte células políticas. Pessoas, por que células políticas, Senna? Porque essas pessoas elas vão te abastecer de informação durante os 4 anos do seu mandato. Entendeu por que célula política? Você vai continuar visitando, você vai continuar, porque tem um outro detalhe que é muito importante, né? Você participou do CONAMEP, está aprendendo essa série de ferramentas maravilhosas aqui conosco, e aí você vai disputar a eleição e vai ganhar. Aí depois você vai falar assim, agora eu não preciso mais daquelas ideias lá que o pessoal do marketing político me deu, agora o negócio é comigo, agora eu não preciso mais da célula política, e é aí que a gente começa a estar fadado ao fracasso. Eu começo a estar fadado ao fracasso quando eu desmonto, quando eu desconstruo o meu trabalho político. O eleitor exigirá sua presença no cenário. Pode ter certeza. Cidadão com boas ideias é um cidadão que tem a capacidade representativa. O eleitor vai simplesmente exigir que você esteja presente no cenário eleitoral. Ele não vai admitir, ou seja, você está ali ganhando do eleitor a carta branca de representatividade política. Tá? Você está aí recebendo do eleitor o crédito necessário através da sua boa interlocução. Você está recebendo o crédito necessário, tá? Esse crédito para que você possa aí exercer o mandato eletivo. Você, a partir de agora, vai ser pré-candidato a prefeito. Você, a partir de agora, vai ser pré-candidato a vereador. Por exigência do próprio eleitor, por exigência da própria comunidade, que viu em você uma pessoa capaz de representá-la no cenário eleitoral. Tá bom? Espero que você tenha acompanhado e tenha feito aí as anotações dentro de
tudo aquilo que nós falamos é muito, 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 muito importante. Olha a quantidade de muitos mais uma vez. É muito importante que você tenha anotado isso aí, tá? O material vai estar à disposição de vocês, os slides vão estar à disposição de vocês, a palestra vai estar à disposição de vocês. Depois as nossas palestras serão aí colocadas em outros meios de rede social para que essa informação ela possa aí ser compartilhada, tá? Foi uma grande satisfação ter conversado com vocês, tá? Meu nome é Arlen Senna, eu sou consultor associado à ABCOP, que é a Associação Brasileira dos Consultores Políticos, e sou também aí associado à instituição que é o Autores da Pátria. Foi uma grande satisfação estar com você. Espero que realmente essa palestra seja mais um grande alavanco para a construção de uma carreira política de sucesso. Meu nome é Arlen Senna, contem sempre comigo, um grande abraço.